Olá pessoal, graça e paz, que Deus em Cristo Jesus venha abençoar poderosamente a sua vida. Como é bom estarmos aqui para juntos meditarmos da palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Espero que aí no seu lar, você, a sua família esteja bem e espero que em nome de Jesus essa palavra venha trazer um efeito na sua vida espiritual. Que o Espírito Santo de Deus, querido, possa falar maravilhosamente ao teu coração. Lucas 24 e o versículo 13 é o que nós vamos meditar. E diz assim a palavra do Senhor: Neste mesmo dia ia dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 70 estágios. O 14 vai dizer: iam comentando entre si tudo o que havia sucedido. Eu quero trazer um tema para esta palavra, e o tema é esse: Jesus nunca abandona você. Você pode até desistir, você pode até olhar para trás, mas Jesus, de maneira alguma, Ele não abandona você. Quando olhamos para dentro desta palavra, nós vamos ver que depois que Jesus é crucificado, depois da morte de Jesus, cada um dos discípulos agora toma um rumo. Pedro, por exemplo, ele começa agora a procurar na sua memória o que fazer. E ele lembra então que ele é pescador. Alguns discípulos, que também eram pescadores, olham para Pedro e diz: iremos contigo. Esses dois discípulos, eles eram desta aldeia de Emaús. E agora eles olham e dizem: vamos voltar para a aldeia de Emaús, vamos voltar para aquela vida que nós levávamos antes de conhecer o Mestre. Cada um vai tomando um rumo diferente, porque eles pensam que tudo acabou. Mas como eu disse no tema desta palavra, Jesus nunca abandona ninguém. E agora eles estão voltando sentido a aldeia chamada Emaús, e vão os dois trocando ideias, e vão os dois conversando, e vão os dois falando sobre tudo aquilo que tinha acontecido, tudo que eles tinham visto seu mestre passar. Eu posso imaginar, a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar eles cabisbaixos, tristes. A conversa era de um tom de sofrimento, de angústia, de dor, sabe? A indecisão, a incerteza, o que vamos fazer? Ele era o nosso conforto, Ele era o nosso mestre, Ele estava sempre conosco. Quando nos faltava alimento, Ele nos alimentava. As palavras dele nos fortalecia. Tínhamos alguém aonde nós nos espelhava, alguém que estava conosco e transmitia paz, alegria, felicidade e muito mais. Mas agora, o que vamos fazer do restante da nossa vida? O fato é que o nosso mestre padeceu, o nosso mestre morreu, acabou aquela vida que nós tínhamos. E eles vão conversando, eles vão trocando ideias. Talvez na fala deles sentia-se uma tristeza, na fala deles sentia-se que o momento não era um momento de festa, mas era um momento de refletir, de pensar, um momento em que eles estavam ali conversando de algo que tinha acontecido, mas que deixava dentro do coração deles marcas profundas. E nesta caminhada, quem aparece nesta história? Uma terceira pessoa. E essa pessoa agora começa também a entrar na história, porque pergunta para eles o que está acontecendo.
Versículo 15 vai dizer: enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. Os olhos deles estavam fechados espiritualmente para eles não conhecer que era Jesus. Mas quando Jesus entra na história, quando Jesus entra na conversa, as coisas começam a mudar. Sabe qual é o meu e o teu problema? É que nós discutimos, conversamos uns com os outros, temos opinião para tudo, temos solução para tudo, vivemos com o nosso achismo, mas muitas das vezes não colocamos Jesus na nossa conversa. Eles iam os dois conversando sobre o próprio Mestre, e agora Jesus está ali e começa a entrar na conversa com eles, e quando Jesus entra no assunto, quando Jesus entra na conversa, quando Jesus participa da conversa deles, a conversa toma um outro rumo, porque nós vamos ver dentro das Escrituras que quando Jesus começa a falar com eles, o coração deles começa a queimar. Queimar do quê? Aleluia! Queimar de alegria. Mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento em que eles estavam voltando para trás, mesmo no momento que eles queriam parar, mesmo no momento em que eles queriam viver novamente o passado, mesmo no momento que eles achavam que Jesus jamais iria ressuscitar, mesmo que no momento em que eles achavam que o fim de tudo tinha chegado. Só que o Mestre ele sempre está conosco. Todos os momentos da nossa vida. Jesus, ele não nos desampara nos momentos de incerteza da nossa vida. Jesus, ele não nos desampara nos momentos em que olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para frente e não vemos sequer uma luz no final do túnel. Jesus agora começa a conversar com eles. No 18 vai dizer assim: e um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ou seja, esse discípulo ele pergunta: homem, tu és uma pessoa que está passando por Jerusalém, de outro país, de outra nação, e você não sabe o que está acontecendo, sucedendo aqui na nossa nação, você não sabe a história, você não sabe o que está acontecendo por esses dias. Esses dias são dias tristes, esses dias são dias que têm deixado o nosso coração amargurado. Perdemos o nosso mestre que curava, o nosso mestre que libertava, o nosso mestre que fazia milagre, o nosso mestre que só fazia o bem, e as pessoas do mal o perseguiram até que conseguiram o matar em morte de cruz. Agora o próprio Jesus começa a consolar eles. Ei, até no momento que você pensa em desistir, em parar, Jesus aparelha junto com você. Jesus chega bem próximo a você. Jesus começa a caminhar com você. Escuta essa. E Jesus começa a consolar você no momento em que você pensa em parar, em desistir, em olhar para trás. Jesus não desampara. Jesus chega e começa a conversar com eles, mas a conversa de Jesus é diferente. A conversa de Jesus não é uma conversa normal. Aquilo que Jesus faz produz algo bom no coração. Eu quero profetizar que Jesus está produzindo algo bom no teu coração enquanto você ouve esta palavra. Eu quero profetizar que enquanto você ouve esta palavra, você sente a paz do Senhor, meu amado. E agora, Jesus começa desde o Velho Testamento, mostrar para eles que tudo que estava na Sagrada Escritura tinha que se cumprir. Mas chega um momento em que eles chegam na casa deles,
E agora a Bíblia vai dizer, no verso 28, que Jesus que vai continuar a sua jornada. E eles vendo que já era tarde, no 29, os discípulos, esses 2 discípulos vão dizer: fica conosco, porque já se faz tarde. E Jesus aceitou ficar com eles na casa deles. Jesus, Ele não quer ser só o seu companheiro no momento da dificuldade, no momento em que você está pensando em jogar tudo para o alto. E agora, eles estão recebendo Jesus dentro da casa deles. E o 30 vai dizer: estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partindo-lhe dava. Abrindo-lhes então os olhos, reconheceram. Nisso ele desapareceu diante deles. Eles reconheceram o que, queridos? Eles reconheceram que era Jesus. Mas vamos entender a palavra aqui. No 30, ele está ao redor da mesa, junto com os 2 discípulos. Agora imagine esses 2 discípulos, eles, apesar de agora estar tristes, apesar de agora pensar que não vai ter mais um mestre, mas eles estão confortados, porque o próprio Jesus apareceu e confortou eles, não é isso? Agora Jesus está dentro da casa deles. Oh, aleluia! Glória a Deus! Jesus está dentro da casa deles. Jesus pega o pão. Oh, meus irmãos! Quando Jesus pega o pão, a maneira de Jesus pegar o pão, a maneira de Jesus apresentar os alimentos ao Pai, seja o pão, seja o peixe, lembra? Na multiplicação, eles estavam junto com o Mestre. Eles sabiam o gesto, a maneira de Jesus pegar o pão, a oração de Jesus. E quando Jesus pega o pão e abençoa e parte para dar para eles, neste momento eles se identificam: opa, era um mestre que fazia esta oração, era um mestre que tinha esse jeitinho de partir o pão, era um mestre que falava mansamente assim, este olhar, aleluia, este olhar. E quando eles percebem que os olhos deles se abrem e eles entendem que era Jesus que estava o tempo todo com eles, nós vamos ver que quando eles percebem, Jesus desaparece diante deles. E aí eles começam a perguntar um para o outro no 32. Lá, quando ele apareceu lá no caminho, lá atrás, ei, porventura, o que você sentiu? A conversa que ele estava conversando conosco, o jeito dele ministrar, o jeito dele nos explicar que tudo isso tinha que acontecer. O que você sentiu? Eu senti queimar o meu coração. Eu senti um prazer no meu coração. Eu senti uma alegria. Não tem como explicar. Depois que ele apareceu no caminho, as coisas mudou. Eu quero dizer que as coisas vão mudar depois que você começar a ouvir o próprio Senhor Jesus. Há momentos que nós precisamos parar, refletir e ouvir o próprio Senhor Jesus. Eles reconheceram que eles não estavam só. Eles reconheceram que a Escritura tinha que se cumprir. Eles reconheceram também que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E eles reconheceram que o Senhor nunca desampara o justo. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um joinha lá. Fui! Glória a Deus!